Bom dia, pessoal. A gente está aqui numa edição especial para discutir aspectos que eu acho que são super importantes dessa crise toda ali na Ucrânia. É o assunto que está preocupando o mundo e mobilizando todo mundo. A gente está diante de uma situação que 3 semanas atrás a gente achava que seria impensável. Então, hoje, a gente vai conversar aqui com o professor Elias Jabbour, que é professor dos programas de graduação e pós-graduação em Ciências Econômicas e em Relações Internacionais da UERJ. Ele é autor, mais recentemente, do livro China, Socialismo do Século XXI, que está bombando, e acho que é um tema muito importante a gente discutir a China nessa questão toda da crise da Ucrânia. Então, vamos trazer para cá o professor Elias Jabbour. Bom dia, meu professor, como vai? Bom dia, querida Heloísa, bom dia a todos e vamos fazer uma coisa agradável que conversar, né? Vamos lá. Eu queria, talvez, antes de começar essa conversa, porque eu não quero explicar pela enésima vez o motivo da Rússia, qual é a reclamação da Rússia com relação a essa questão toda, a expansão da OTAN para a fronteira da Rússia. Então, a gente tem uma animação aqui que eu acho que em 10 segundos conta isso sem a gente ter que ficar repetindo essa história novamente. Então, vamos lá. Essa animação aí mostra, se a gente puder expandir ela um pouquinho, mostra como é que foi a expansão da OTAN desde os anos, vamos lá, 70 para cá. E aí a gente vai vendo que o mapa em torno da Rússia vai ficando todo azul, e a Rússia está realmente cercada pela OTAN, pelas tropas da OTAN e pelas armas da OTAN apontadas para a Rússia. Eu acho que isso daí já explica um bocado e poupa a gente de ficar falando bastante, né, professor? Total, e não é somente isso. Existem ogivas nucleares apontadas para Moscou, né? Porque não é somente Exato. você colocar armas e mísseis na fronteira com a Rússia, mas o fato é que elas estão apontadas para Moscou, né? O que é uma atitude que a OTAN, que é uma entidade formada inicialmente com um intuito defensivo, né? Ela é cada vez mais uma entidade com intuito ofensivo e cada vez mais guiado cada vez mais pela ideologia e menos pela política, não é? Exatamente. Esse que é Exatamente. o Eu não fato, né? vou, professor, eu vou pular essa etapa aqui. A gente sabe o que a OTAN fez na Iugoslávia, né? A guerra de Kosovo, enfim. Eu vou pular essa etapa porque acho que a gente pode tirar esse mapa já, porque o meu objetivo aqui com você hoje é discutir o papel da China nessa história toda. Ontem, eu não sei quando vai ao ar isso, então na terça-feira, dia 1º de março, o ministro das Relações Exteriores da China telefonou para o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia e saiu do telefonema dizendo que a Ucrânia espera que a China, com a sua boa relação com Moscou, consiga assumir um papel de mediadora desse conflito para chegar a um cessar-fogo. Então, me parece que a China, que foi muito cuidadosa em todo o começo desse processo para não alijar a Rússia, ao mesmo tempo reconhecendo direitos de territoriais, integridade territorial, blá, 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 se colocou numa posição privilegiada para poder ter um papel diplomático, poder, me parece que, assumir na diplomacia o peso que o país já tem na economia mundial. Seria alçar a China a um papel diplomático que ela tem que ter, tendo o poder econômico que ela tem. Então, eu queria saber a sua visão sobre isso, professor. A grande questão é que o mundo ele não é o mesmo de 1945, quando a atual ordem liberal é instalada no mundo e aprofundada na década de 90. A base material do mundo mudou, né? E isso deveria se refletir uma necessária multipolaridade, coisa que não se reflete. Existe um único país do mundo que se acha no direito de impor as regras internacionais e, aliás, em uma linguagem ofensiva em relação à Rússia, dizendo que a Rússia e a China elas devem se enquadrar nas normas do direito internacional, que ninguém sabe quem é que escreveu sobre isso, quais são essas regras e quais são os apelos ideológicos dessas regras, né?
E eu abro um parêntese aqui, eu vejo essa questão da Rússia com a Ucrânia não somente como uma questão de segurança russa, ela vai se transformando cada vez mais em um confronto aberto à ordem liberal existente. Né? Uma ordem que humilhou a Rússia durante a década de 90 e que insiste em tratar a Rússia como um país de terceira categoria. Nesse sentido, Heloísa, eu acho que o único país do mundo que seria capaz de encerrar o conflito hoje são os Estados Unidos, fazendo um discurso de que, olha, garantindo que a OTAN não irá chegar, que a Ucrânia não será parte da OTAN. Como os americanos não querem fazer isso, eles colocam gasolina na fogueira. Nesse exato momento, existem armas pesadas na mão de cidadãos civis ucranianos, militares e neonazistas. Quem vai tomando esse espaço é a China. Né? Acho que a China vai tomando um espaço que seria natural, entre aspas, dos Estados Unidos no atual processo, que é chamar a Rússia para conversar, porque não interessa para a China uma Rússia debilitada economicamente, né? E chamando a Ucrânia para conversar, porque a China tem negócio com os dois países, não só com a Rússia, né? E acabar chegando a um termo esse conflito. Então, a China ela vai assumindo a sua posição no mundo, em um mundo que mudou a base material, e a China corresponde a uma boa parte dessa base material, né? Então, vai se confirmando na prática algo que já deveria existir em termos legais, que é o mundo multipolar, né? Com a China assumindo uma posição de maior protagonismo ante a cegueira americana reconhecida por Henry Kissinger desde 2014, né? Ou seja, o Henry Kissinger ele reconhece que desde 2014 a política externa americana era conduzida por um bando de fanáticos, né? Eu acho que ele usa uma eu não lembro aqui qual é a expressão idiomática em inglês que ele usa para isso, né? Falcões, né? Neocons, mas ele usa uma outra linguagem, expressão idiomática para isso, né? E que são pessoas que decidiram, desculpe me alongar, a cancelar a Rússia do sistema internacional, né? Esse é o objetivo estratégico dos Estados Unidos. Eu acho que talvez haja aí um perigo ainda maior. Quer dizer, o Kissinger, que é uma pessoa acima de qualquer suspeita em termos de alinhamento com os interesses do Império Americano, né? Ele deixou muito claro nesse artigo que você está mencionando, que foi publicado no Washington Post, ele deixou muito claro que a Ucrânia, ele diz com todas as letras, a Ucrânia tem que ser uma ponte entre a Rússia e o restante da Europa. Ela jamais poderá entrar na OTAN, ela pode ter relações econômicas e políticas com a Europa. Militares, jamais. Se fizermos isso, estaremos caminhando para um conflito armado. Não podia ter sido mais claro e evidente. Basta ter um pouco de leitura a respeito da geopolítica para falar o que ele falou. Bom, me parece que a política americana, ninguém mais enxerga nada disso. Minha pergunta para você é: que riscos a China corre ao assumir um papel de protagonismo maior no meio dessa questão? Por outro lado, não é essencial para a China ajudar a encontrar uma solução para isso, até para o seu próprio futuro, porque o imperialismo americano não vai parar na Rússia. O que está acontecendo, por exemplo, eu tive uma discussão esses dias com uma economista bem famosa, discussão não, um princípio de debate no Twitter com a Mônica De Bolle, né? E ela fez um fio sobre o que significa o sistema SWIFT e tal, e chegou a uma conclusão, na minha opinião, com todo respeito a ela, equivocada no final, dizendo que a China não vai socorrer a Rússia, né? Como se no mundo real existe socorro às nações. O que existe são interesses nacionais que se complementam ou não, né? E o que está acontecendo nos últimos anos está se acelerando por uma imposição de fora para dentro, e não de dentro para fora, né? É uma cada vez maior integração eurásica, né? O que significa isso? A Rússia está sendo lenta, gradual e seguramente sendo incorporada ao território econômico chinês. China já é o maior comprador dos produtos russos hoje. Não, e não é somente exatamente isso, e é só também observar o grau de relação umbilical entre os dois países na arena internacional, para onde estão indo os novos gasodutos sendo construídos na Rússia nos últimos 5 anos, e a cada vez maior integração financeira entre os dois países, né? Essa integração financeira, por exemplo, é o que levou o sistema as empresas que mediam o sistema de pagamento
chinês para o mundo, paralela ao SWIFT, há uma grande valorização nos últimos dias. Então, a China, nesse aspecto, eu não vejo, eu posso estar equivocado, não tem grandes coisas a perder em relação a isso. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? Ela não interessa a Rússia debilitada, né? Mas ela sabe ela sabe que existe um papel complementar entre os dois países. E não é esse papo furado de que as pessoas estão falando que a Rússia ela vai ser uma provedora de commodities para a China e a China é uma provedora de produtos manufaturados para a Rússia. Existe uma complementariedade econômica que vai além disso, como, por exemplo, no setor aeroespacial, em que a Rússia é muito mais adiantada que a China, e no setor militar, em que a Rússia é muito mais adiantada que a China. Então, existe um processo de complementariedade, inclusive tecnológica, entre os dois países, que vai se acelerar nos próximos anos. Ou seja, o cancelamento da Rússia do sistema SWIFT somente acelerou um processo que já estava ocorrendo nos últimos anos, da chamada União Eurásica, né? E que também acelera a própria decadência dos Estados Unidos como o fiador da atual ordem internacional. Então, né? Existe já um processo em andamento para a construção de um sistema alternativo ao sistema dominado pelos Estados Unidos. E isso vai se acelerar. Agora, na questão da geopolítica, da segurança internacional, muita gente está dizendo hoje que a gente está diante de um terremoto, de um movimento das placas tectônicas geopolíticas que vai recriar e vai restabelecer as regras aí do cenário geopolítico internacional. Eu queria ver se você concorda com isso e descreve para a gente o que vai ser isso, ou o que pode ser isso. Olha, eu fiz um artigo para a Carta Capital, para o site, que eu digo o seguinte, eu acho que o interessante é o seguinte, no dia 15 de dezembro de 2021, pela primeira vez na história internacional, um país periférico ou semi-periférico coloca os seus termos para negociar uma solução para um possível conflito com uma superpotência militar como a OTAN e os Estados Unidos, que foi em 2015, quando a Rússia falou, olha, existe uma linha vermelha que, se vocês ultrapassarem, nós vamos agir. Isso é a primeira vez na história que isso acontece. Esse é um fato que ninguém está colocando isso, que é a primeira vez na história que um país periférico, semi-periférico, coloca os seus termos de negociação. Né? Você está chamando a Rússia de um país periférico? Do ponto de vista econômico, sim, né? Porque se você for ver o tamanho do PIB da Rússia, a Rússia ela não tem uma grande importância econômica internacional. Mas o problema é militar, né? Sim, mas ela no rol das grandes nações, do ponto de vista econômico, a Rússia não está entre os 10 maiores PIBs do mundo. Não estou aqui diminuindo a Rússia, muito pelo contrário. Não, com certeza. A importância da Rússia é outra. Mas um país das condições debilitado economicamente, sob sanções, né? Ela colocou os seus termos na mesa em 2015, né? E eu acredito que ela passa a desafiar abertamente uma ordem liberal constituída, algo que a China nunca fez, né? E isso vai levar, por exemplo, a que eu chamaria, o Giovanni Arrighi chama, de um processo de transição a nível internacional, porque ela desmoraliza a OTAN ao entrar na Ucrânia, de uma nova Westfália. O que é o Tratado de Westfália, que é de 1846, que é aquela que reconhece as fronteiras nacionais e a soberania das nações. E a China e a Rússia, em dia 6 de fevereiro de 2021, apresentam o documento ao mundo, propondo a recriação do sistema internacional baseado em muitos valores de Westfália. Então, esse terremoto que você está se referindo aí pode vir a ser, no longo prazo, uma nova Westfália comandada até certo ponto pela China e pela Rússia. Não comandada, porque acho que é um termo muito pesado, mas dentro dos termos propostos pela China e pela Rússia. Mas aí entram outros atores na história, que é a própria Europa, né? Ou seja, a Europa está se colocando no papel de simples protetorado militar norte-americano, quando, na verdade, ao manter as coisas como estão, a indústria alemã, por exemplo, vai perder muita competitividade, porque o maior custo de produção da indústria alemã hoje é energia, e o único país do mundo capaz de entregar energia para a Alemanha no curto prazo é a Rússia. Ou seja, existe um final de Império Romano e que cada um por si, Deus por todos, e que as pessoas sabem que essa ordem está acabando e ninguém sabe qual vai ser a próxima, né? Que está levando a essa insanidade
generalizada, que vai desde acadêmicos, passando por jornalistas, até as grandes lideranças mundiais, na minha opinião, com exceção de Putin e Xi Jinping. Né? Eu vou aqui bem na contramão do mainstream geral. Né? Eu acho que são as únicas pessoas hoje no mundo que pensam estrategicamente os grandes termos a serem enfrentados na política internacional. Né? Professora, eu estou um pouco, confesso, um pouco chocada com certas coisas que a gente está vendo. Por exemplo, ontem, na Europa, os diplomatas todos levantaram e foram embora quando o ministro das Relações Exteriores da Rússia ia falar. Eles abandonaram um fórum de debate diplomático, de discussão diplomática, para uma espetacularização do que deveria ser a diplomacia, para deixar ele falando sozinho. Isso me parece uma mistura de uma infantilidade com uma histeria que não vai contribuir para a resolução de absolutamente nada. E eu não estou nem entendendo. Acho que não sei se eu estou louca, porque como que isso pode acontecer? Heloísa, eu coloquei aqui anteriormente que, se nós formos observar, fazer um estudo minucioso do que é a política externa americana nos últimos 20, 30 anos, nós vamos perceber que a grande estratégia americana para o mundo, entre outras, é o desligamento da Rússia do sistema internacional. Porque a Rússia é o único país do mundo com paridade nuclear em relação aos Estados Unidos. Isso é intolerável para os Estados Unidos. Então, cancelar esse país da ordem internacional é top 1 da prioridade da política norte-americana. E eles estão conseguindo isso. Primeiro ao levar ao alimentar as provocações na Ucrânia ao ponto de se levar um golpe de 2014, levar um governo alinhado a neonazistas, né, e armar neonazistas, para provocar um verdadeiro genocídio aos russos étnicos da região de Donbass, que é o que vem ocorrendo desde 2014, né? E que os americanos poderiam fazer dar um break nisso. E agora, eclodida a guerra, existe uma tempestade semiótica em que toda a opinião pública internacional... Olha que loucura, né? Olha o caos sistêmico de Giovanni Arrighi. Toda a opinião pública internacional, inclusive a esquerda, né, coisa de 98% do espectro político acadêmico internacional, né, e está sendo levada hoje a defender um governo de extrema-direita no mundo, contra um autocrata antidemocrático russo, etc, etc. Ou seja, nós estamos sendo levados por uma mídia vil, né, e por acadêmicos vis a defender um governo de extrema-direita na Ucrânia. Isso é algo a ser registrado nos livros de história. O Zelensky está sendo pintado, por exemplo, como um guardião da democracia. E teve um autor, que eu não lembro o nome dele, do New York Times, que o compara ao novo Winston Churchill, né? E é evidente. As coisas perdem completamente o sentido histórico, inclusive. Não, mas acho que é uma comparação boa, porque o Winston Churchill não tinha nada contra o fascismo quando a Itália, o fascismo emerge na Itália. O Winston Churchill promoveu pogroms na Índia, por exemplo, durante a biografia do Churchill que ninguém quer falar. Eu acho que nesse aspecto o Zelensky é cara do Churchill mesmo, um racista, um simpático ao fascismo, né? Até certo ponto. Depois o Churchill virou herói de guerra, vamos dizer assim, e com grande papel no enfrentamento aos alemães. Né? Eu não sei nem se o Zelensky tem esse peso todo. Tem minhas dúvidas, né? Porque eu não sei até que ponto o quanto do que ele está fazendo está sendo insuflado, está sendo orientado, né? Você vê, por exemplo, a Ucrânia aqui na ONU começou a discutir a legitimidade da Rússia ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, de ser um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, de ter ficado na cadeira que era da União Soviética. Aí ontem, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, teve a cara de pau, só posso dizer assim, você me desculpa, mas de chegar diante da Comissão de Direitos Humanos da ONU e dizer a seguinte frase: é preciso perguntar se um Estado-membro que tenta tomar outro Estado-membro deve permanecer nesta comissão, dizendo que a Rússia devia ser expulsa da Comissão de Direitos Humanos.
o representante do país que destruiu o Iraque, com a desculpa falsa de armas de destruição em massa. O que é isso? É o império de mentiras, como diz o Putin, né? É um império de mentiras. Então, não dá para ser levado a sério isso. Quer dizer, e o mundo inteiro, eu vejo o mundo inteiro seguindo esse roteiro. Mas eu acho que é chocante a gente ter que explicar para as pessoas o que está acontecendo, né? Do nada as pessoas viraram especialistas em Ucrânia e Rússia, do nada viraram especialistas em Ucrânia e Rússia, e formou-se uma opinião pública mundial, né? Que transformou o Putin no demônio, vamos dizer assim, né? Ou seja, o Exatamente. Putin é um demônio mal intencionado e o Zelensky é uma figura do bem e tal. Sendo que hoje a Ucrânia, para quem não sabe, é o país que mais refugia grupos neonazistas no mundo, inclusive condecorando o grande líder neonazista ucraniano, que é a mesma pessoa que o Putin pediu que fosse julgado no Tribunal Penal do Tribunal Internacional de Haia, que é o chefe. Não, a grande figura da chamada Revolução Maidan, né, que é mais uma revolução colorida dessas, a grande figura dos estandartes era um nazista histórico. Sim, sim. Né? Então, mas para a gente não ficar nesse assunto, porque meu interesse com você é a sua especialidade, que é China, eu queria saber se você vê alguma possibilidade real da China realmente assumir um papel de moderador e conseguir algum tipo de cessar-fogo, conseguir algum tipo de processo que leve a um entendimento que contemple as preocupações da Rússia e as preocupações do Ocidente. Eu acho que sim. Eu sou chamado de propagandista chinês porque eu acho que a China ela é uma luz de razão no mundo hoje, a China. Ela é a luz de razão. E no mundo onde falta razão, né, quem vai assumir esse papel vai ser a China. Então, eu acredito que vai ser via China que as coisas vão ser solucionadas. Não tenho a menor dúvida disso daí. A hora que o Xi Jinping fala, putz, vamos, toma Kiev, que é o que vai acontecer, né? É um ato simbólico tomar Kiev, né? Depois vamos sentar à mesa de negociação e ver os termos disso, porque está ficando ruim para você também essa história. Porque domesticamente vai ficar terrível para ele, a pressão em cima dele vai ser muito grande, até onde ele vai aguentar. Né? Mas me parece que o primeiro passo já foi dado na área diplomática por parte da China, com esse telefonema de ontem já foi muito importante. Mas a China eu acho que ela vai jogar papel, ela vai contribuir para a paz na região, né? Como ela sempre faz em certos, ela está se transformando cada vez mais em uma moderadora internacional e acho que faz falta um ator nessa história, né? Vamos falar que eu sou maluco, né? O Brasil, né? O Brasil poderia servir como um dos maiores países do mundo, servir também como uma força moderadora nessa história. Você veja como está fazendo falta agora o funcionamento do BRICS, como ele funcionava antes do governo Bolsonaro. Né? Seria um papel fundamental. E essa última semana, devo dizer que, aparentemente, o governo Bolsonaro passou a delegar à diplomacia brasileira a condução da sua participação nessa crise, porque os discursos da diplomacia brasileira já foram bastante diferentes na ONU. Foram discursos no sentido de pedir cessar-fogo, pedir a paz, considerar as preocupações da Rússia e respeitar a integridade da Ucrânia. Muito parecido até com a posição da China. Mas a China é uma posição que eu chamaria de está longe de ser uma neutralidade estratégica, né? Mas eu acho que o Brasil seguiu a sua tradição, eu acho que é isso, eu acho que é por aí. Eu acredito que a visita do Bolsonaro à Rússia eu sei que eu posso ser criticado, foi um golaço, porque ele retirou do Putin duas declarações muito caras a nós, ou seja, a Amazônia brasileira. Quando o mundo inteiro contesta hoje, inclusive a esquerda no mundo contesta se a Amazônia deve ser internacionalizada ou não, o Putin fala que a Amazônia é brasileira e o Putin fala que a Rússia apoia um assento brasileiro no Conselho de Segurança da ONU. Né? O Bolsonaro acertou por equívoco dessa vez. Sabe? Então, a gente tem que reconhecer isso daí. Sabe? Então,
E também o Brasil, por conta da própria destruição da Petrobras, da Operação Lava Jato, passou a ser muito dependente de fertilizantes da Rússia. E não é uma coisa barata isso daí. Né? Então, o Brasil também tem interesse nessa história em que a Rússia mal não seria, a Rússia fora do sistema internacional não seria nada bom para o Brasil. Né? Porque nós estamos tratando o seguinte, a Rússia está sendo expulsa do sistema internacional. Né? Ou seja, a Copa da UEFA não pode ter russo, Clube Russo, Copa do Mundo não pode ter russo, Olimpíada não pode ter o hino russo, ou seja, a Rússia está sendo expulsa do sistema internacional. É algo inadmissível do ponto de vista da Organização das Nações enquanto tal, né? Então, mas... Professor, qual foi a punição que os Estados Unidos receberam depois de terem ido contra a decisão do Conselho de Segurança da ONU, invadido o Iraque, depois de terem admitido que foi com uma pretensão, uma motivação mentirosa que o mundo todo ficou sabendo e matou mais de 200 mil civis, sem falar nos militares. São pesos tão absurdamente diferentes que fica até difícil de conversar. Parece que a gente está falando, sei lá, que a gente é louco quando diz isso, né? Eu acho que existe um germe de fascismo nos Estados Unidos muito forte desde a década de 20 do século passado, né? E que inclusive tentou um golpe contra o Roosevelt e que foram centenas de empresários ajudaram a financiar o Hitler, né? Na década de 30, americanos simpatizando com o nazismo, né? Então, existe um fascismo no germe do DNA da grande política americana e da subjetividade americana que chega ao poder em 2001, né? Com Trump. Não, 2001 com Bush, né? Com Bush. Eu acho que essa carta ficou mais clara com o Trump, né? Ele jogou muito essa carta. Mas o Obama, por exemplo, ele lançou mão de discursos de nação excepcional, e o Obama era cercado por 3 mulheres, a Hillary Clinton e as outras 2, não lembro o nome delas, que são assim, que são muito fascistoides, né? Ou seja, são senhoras da guerra, né? Então, eu acho que o fascismo chega Samantha Powers, não é? Isso. Powers. Uhum. Eu acho que o fascismo ele chega, de fato, ao poder nos Estados Unidos, de fato, não que ele nunca estivesse no poder, né, a partir de 2001. E vai ficando mais evidente ao longo do... Vai ficando cada vez mais radicalizado, porque o Obama, por exemplo, ele fez operações contra camponeses do Oriente Médio muito mais letais que o Bush, por exemplo. Né? A guerra dos drones dele foi... Não, agora, recentemente, o Joe Biden ele atacou a Somália com drones, no mesmo dia que a Rússia invadiu a Ucrânia. A Arábia Saudita, em uma guerra de procuração dos Estados Unidos contra o Irã, voltou a atacar o Iêmen numa guerra que já matou 300 mil pessoas nos últimos dias, nos últimos anos. Ninguém fala. Com arma americana, uma guerra por procuração dos Estados Unidos, que foi essa guerra do Iêmen, e nada acontece. Tanto é que ontem teve um jogador de futebol que se negou a colocar a camisa em prol da Ucrânia justamente por isso. Existem pessoas morrendo no Oriente Médio até hoje e ninguém está falando delas. Né? Então, eu acho que o mundo se transformou nos últimos 20 anos em uma ditadura militar global, né? E essa ditadura militar global ela comprou corações e mentes pelo mundo afora. Professor, eu queria concordar com o senhor numa coisa fundamental. Acho que está fazendo falta o Brasil nessa discussão. Acho que o Brasil tem um papel fundamental para jogar nesse jogo. E acho que a gente, infelizmente, foi pego nesse momento, num momento que um governo que esvaziou os BRICS, que foi um trabalho sério que foi feito ao longo dos governos do PT, especialmente nos 8 anos do governo Lula, com o Celso Amorim, e que era fundamental que estivesse a todo vapor hoje. A gente viu discursos importantíssimos ontem da África do Sul, na ONU, da Índia, todos com uma postura muito mais próxima da China. O Brasil também teria sido um grupo de pressão importantíssimo nesse momento, com o peso que o Brasil tem e voltará a ter, espero eu, muito em breve no cenário internacional. Eu também acho, até porque o Brasil tinha um acordo espacial com a Ucrânia aberto durante o governo Lula, por exemplo, né?
Ou seja, o Brasil ele tem uma capacidade de soft power que seria fundamental nesse momento no mundo de hoje, né? Enfim, estamos passando por nosso século de humilhações, né? Mas nada é para sempre, né? Nada é para sempre. Professor, graças a Deus, nada é para sempre. E vamos torcer aí que a China jogue uma carta bem jogada para a gente ter um cessar-fogo, porque defender guerra, ninguém aqui vai defender guerra, né, professor? Sim, com certeza. Eu quero agradecer muito o convite de participar, né? E é um prazer muito grande conversar com você, que eu tenho uma simpatia pessoal e profissional por você, porque eu acho você uma figura brilhante no que você faz. E a inteligência humana ela me toca, né? Então eu fico feliz por estar com você, feliz por estar aqui no canal Do do Edu. DCL, do Eduardo Moreira, né? Eu mando um abraço a todos aí. Valeu. Ok. Obrigada, professor. Até a próxima.